Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, demais amigos que assistem o vídeo nesse instante. Nosso agradecimento por poder compartilhar com vocês um pouco do que a gente estuda acerca do Espiritismo. O Espiritismo, que essa doutrina, ciência, filosofia, né? Filosofia porque nos ensina de onde viemos, para onde vamos, como são as relações no mundo invisível, e ciência, porque através dos médiuns é possível comprovar os efeitos inteligentes, né, intelectualmente, as provas trazidas pelos espíritos que habitam o mundo invisível, o mundo dos espíritos. Sejam através de comunicações, através da voz, psicofonias, ditas psicofonias, por pessoas dotadas dessa qualidade, dessa necessidade, né, de uma faculdade orgânica, a mediunidade. Então esses médios trazem, sejam comunicações de forma intelectual, seja através da pintura, da arte, da expressão artística como um todo, da poesia, da literatura como um todo, de outras línguas, e o Espiritismo tem essa função de desvendar essas comunicações e verificar a veracidade dela dentro de critérios técnicos, eminentemente técnicos. O Espiritismo foi criado, esse termo foi criado por Allan Kardec, que é o professor Revaio, que adotou esse pseudônimo para diferenciar da sua obra, que já tinha uma obra extensa na área de pedagogia. Ele, que era poliglota, tinha mais conhecimento de várias línguas, então ele se propôs a essa missão com o objetivo de levar o conhecimento que ele adquiriu, trazido pelos espíritos, através do Espiritismo. O Espiritismo tem várias obras ditas obras básicas e algumas que complementam essas obras básicas. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o livro O que é o Espiritismo. Antes disso, né, eu vou ler a definição trazida pelo nosso irmão Luiz Rivas, Allan Kardec para Todos. Ele vai nos dizer que o Espiritismo é uma doutrina filosófica de feitos religiosos, como qualquer ou filosofia espiritualista, pelo que, forçosamente, vai ter as bases fundamentais de todas as religiões, quais sejam Deus, a alma e a vida futura. Mas não é uma religião constituída, visto que não tem culto, nem rituais, nem templos. E aí a gente entende por que o Espiritismo não é dito uma religião oficial, embora seja hoje amplamente aceita como religião, mas sem dogmas, sem rituais, sem venda de qualquer outro objeto. O Espiritismo é custeado nas casas, feitas reuniões nas casas espíritas, custeadas pelos seus trabalhadores, pelos seus frequentadores, no mais das vezes. E essa obra, O que é o Espiritismo, editada por Allan Kardec em 1859, após a edição do Livro dos Espíritos, e também depois da edição o livro da Revista Espírita, que já havia começado em 1858, e das Instruções Práticas sobre Manifestações Espíritas, em 1858. Então, esse livro ele não está junto às obras básicas recomendadas pela Federação Espírita Brasileira, que é a entidade que coordena as obras básicas de Kardec, né, o Espiritismo como um todo, mas ele tem o propósito de desvendar o Espiritismo e trazer para a linguagem mais simples, como era o propósito de Kardec, pedagogo que era, de levar a educação a mais pessoas. Então, que o Espiritismo seja levado como uma fonte de conhecimento. Para isso, editado O que é o Espiritismo. Como pedagogo, Kardec traz a forma de apresentar este livro, diferente do Livro dos Espíritos, que era feito por perguntas, 1018 perguntas com respostas dadas pelos espíritos. Ele pega essas perguntas, ele dirige outras perguntas, inclusive, mas ele cria um diálogo. Nas 3 primeiras partes do livro, ele cria o diálogo entre os
o cético ele apresenta o crítico, o cético e o padre, né? E depois sobre noções elementares do espiritismo. A obra O que é o Espiritismo é capítulo 1, Pequenas Conferências Espíritas, né, onde tem o primeiro diálogo, o cético e o padre. Logo em seguida, o segundo capítulo, que são Noções Elementares do Espiritismo, e o terceiro capítulo destinado à solução de alguns problemas da doutrina espírita, onde vai ter aí pluralidade dos mundos, da alma, o homem durante a vida terrestre, o homem depois da morte. Tudo isso. Depois vem uma outra parte, o Espiritismo em sua mais simples expressão, e resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Um livro que, na época, foi recomendado por Kardec, embora hoje alguns teóricos dizem que deve se iniciar pelo Livro dos Espíritos, né? Mas é uma obra simples ali, o que é o Espiritismo, que vai nos trazer uma boa base sobre a doutrina espírita, né? O crítico recusa em admitir a realidade dos fenômenos espíritas, afirma curvar-se diante da evidência, se tivesse provas. Kardec recomenda que ele se instrua primeiramente pela teoria e lê e meditar as obras que tratam dessa ciência. Nelas aprenderia os princípios, e através dos princípios encontrareis a descrição de todos os fenômenos. Compreenderemos a possibilidade deles pela explicação que elas vos darão. Logo em seguinte, Kardec traz um diálogo com o cético. Não é a favor nem contra o espiritismo, aquele que não é a favor nem contra o espiritismo. Afirma existir argumentos contraditórios e com objeções que parecem de certo valor. A resposta de Allan Kardec a este cético: o espiritismo é uma ciência que acaba de nascer e pelo qual resta ainda muito a aprender. Não podereis dizer mais do que sei. O erro de todos aí está em crerem que a fonte do espiritismo é uma só pessoa e que se baseia na opinião de um só homem. Daí a ideia de que poderão arruiná-lo, refutando esta opinião. E a fonte do espiritismo se acha em toda parte, porque não há lugar nenhum em que os espíritos não possam se manifestar. E o terceiro diálogo que Kardec trava é com o padre. O padre ele julga, é aquele que julga condená-lo e combatê-lo contra o que considera erro. Afirma que a religião ensina tudo e até agora foi suficiente o conhecimento já tido, né? A resposta de Allan Kardec: o espiritismo tem por fim combater a incredulidade e suas funestas consequências, fornecendo provas patentes da existência da alma e da vida futura. Ele se dirige, pois, àqueles que em nada creem ou que de tudo duvidam. O espírito não se impõe, respeita a liberdade, o espiritismo não se impõe, respeita a liberdade de consciência. Ele sabe também que toda crença imposta é superficial. Prova e faz ver o que a religião ensina em teoria. As consequências do espiritismo o estudo do espiritismo serve para provar materialmente a existência do mundo espiritual. Quando a maioria dos homens estiver convencida das ideias espíritas, quando ela professar esses princípios e praticar o bem, compreenderão que a lei da caridade ensinada por Cristo é a fonte da felicidade, mesmo neste mundo, e assim basearão as leis civis sobre as leis da caridade. Fora da caridade não é salvação, era o lema trazido por Kardec. Quando a ciência levar em conta essa função, essa nova força retificará imenso número de erros provenientes de atribuir tudo a uma única causa, a matéria. O conhecimento dessa nova causa será uma alavanca para o progresso. Daí a necessidade da gente ler as noções sobre o espiritismo, né, através do que é o espiritismo. Lá no finalzinho, ele vai trazer o resumo o espiritismo em sua expressão mais simples, vai trazer os princípios do espiritismo, que é a existência de outros mundos, de que a alma é imortal, de que o homem, a passagem do homem durante a vida, o homem depois da morte, dando provas convincentes de que, além da matéria, existe o espírito que governa
A maioria as nossas relações que estão juntos de nós, muitos dos espíritos de nossos, inclusive de nossos parentes, nossos entes queridos que se foram, estão a povoar o mundo dos espíritos, às vezes confusos, junto de nós, às vezes nos atrapalhando, sem saber, sem ter noção de que já partiram para um outro mundo, continuam fazendo as mesmas coisas que faziam quando vivos. Isso é uma nova conhecimento novo para quem acredita só na matéria, né? Daí a importância da gente estudar essa filosofia, essa ciência, né? E, como norma de conduta moral, poder-se-ia dizer que é uma religião no sentido filosófico, porque se tu praticares o bem, se tu praticar a caridade, tu estás próximo de Deus com toda certeza. E esse é o propósito do Espiritismo, é de trazer o cristianismo redivivo, o cristianismo novo, expressando aí a simplicidade, não a grandiosidade da matéria, mas o que tem dentro do coração do espírita. Amai-vos e instruí-vos, é o que nos ensinam os espíritos bons, e é com esse propósito, o de instruir, que eu trago aqui esses conhecimentos para nós, para que a gente tenha mais atenção às obras básicas de Allan Kardec sobre o Espiritismo, que muito tem a nos ensinar. É o ponto de partida para toda e qualquer evolução no sentido do progresso de nosso ser enquanto espírito. É isso. Ficam todos muito bem, com a graça de Deus. Muito obrigado por tudo. Que a paz e a harmonia envolva todos nós, hoje e sempre.